Voltamos a conversar com o deputado estadual Gilberto Palmares aqui no portal do Sintel. Agora nós vamos falar de telemarketing, de call center. Foi aqui, inclusive, nessa mesa mesmo que nós estamos, que foi sancionada a lei, né, pelo prefeito Eduardo Paes, que incentiva, né, a criação de call centers aqui, na instalação e criação de call centers aqui na nossa cidade. Eu queria saber como que vão ser esses subsídios, como que eles virão, e como será esse incentivo para que as empresas realmente queiram se instalar aqui no Rio de Janeiro? Desde 2003, nós criamos na Assembleia Legislativa uma comissão especial para discutir a problemática dos call centers. É um setor que emprega um número grande de pessoas, é um tipo de serviço que é utilizado por várias categorias econômicas como instrumento importante para vender serviços, para divulgar serviços, para prestar informação. Fruto do trabalho dessa comissão, nós geramos um projeto de lei para o Congresso Nacional. Foi gerado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro um projeto que está tramitando no Congresso Nacional para regulamentar a jornada de trabalho dos trabalhadores de call center, trabalhadores e trabalhadoras, inclusive a questão das folgas. E também a nossa luta para ampliar a geração de empregos. Então, a nossa discussão com a Prefeitura do Rio de Janeiro foi mostrando que o imposto, o ISS, que é o imposto municipal, aplicado às telecomunicações, particularmente ao setor de call center, era maior do que em vários outros municípios. Então, que nós vemos perdendo postos de trabalho para outros municípios, no interior de São Paulo, para outras capitais. Então, nós levantamos a discussão que deve existir uma política pública da Prefeitura e do Governo do Estado para incentivar esse setor. Felizmente, o prefeito da cidade, o prefeito Eduardo Paes, assumiu esse compromisso conosco, respeitou, apresentou um projeto de lei que foi aprovado, hoje é lei no Rio de Janeiro, reduzindo o ISS de 5% para 2%, adotando uma série de outras medidas para incentivar, fortalecer a qualificação desses trabalhadores. Agora, eu queria aproveitar o portal para dizer que a luta permanece. Essa vitória é importante. Com a lei municipal, deve nos incentivar a cobrar que o governo do Estado faça a mesma coisa. O Estado do Rio de Janeiro cobra o mais alto ICMS nas empresas de call center e nas telecomunicações, de uma maneira geral, de toda a região sudeste. Enquanto em São Paulo é 25%, enquanto em Minas Gerais, me parece que é 25% também, enquanto na Bahia é 19%, aqui no Rio de Janeiro a gente paga 30%. E isso, obviamente, reduz a atividade econômica no setor. Isso aí faz com que a gente deixe de gerar empregos. Então, foi uma vitória importante a questão da lei municipal, fruto da luta conjugada do nosso mandato de deputado estadual com o sindicato, mas nós temos que avançar mais e cobrar que o governo do Estado... Eu estou até defendendo o seguinte: nós, para apoiar o Eduardo Paes no segundo turno, exigimos que ele assumisse compromisso com essa lei. Vamos discutir agora, em 2010, a questão eleitoral. Eu acho que a gente tem que abrir uma discussão com os candidatos ao governo do Estado, inclusive com o governador Sérgio Cabral, que vai tentar se reeleger, para cobrar um compromisso com o nosso setor de telecomunicações, com a geração de empregos e com medidas que ajudem a ampliar esse tipo de atividade econômica no nosso Estado. A gente já falou hoje do metrô, né, inclusive dos transportes. Eu percebo assim, que o senhor tem um compromisso em relação ao conforto do trabalhador, né? O senhor já participou de uma comissão que avaliou as barcas, também tem a questão de que as empresas agora são obrigadas a falar com antecedência e justificar a questão dos aumentos das passagens, né? Eu queria saber, assim, que o senhor fizesse um raio-x em relação a todo o transporte do Rio de Janeiro. O que o senhor acha que pode melhorar, o que não pode melhorar, o que falta ainda buscar e lutar para melhorar o dia a dia do trabalhador, que todo dia precisa pegar todos os transportes, aí, o metrô, a barco, o trem. A gente percebe que ainda não está na situação mais adequada que deveria, né? Eu queria antes saudar o trabalho de vocês todos. Eu acho que a iniciativa do portal é uma iniciativa importante do sindicato para ter mais um instrumento de informação, de comunicação com a categoria, assim como é o jornal. Nós somos um dos poucos sindicatos que mantém ali, chova ou faça sol, toda semana um jornal que é distribuído à categoria, e o portal é um avanço até para a gente fazer esse tipo de debate.
Eu reafirmo aqui que 2010, entre várias discussões importantes, nós vamos continuar tendo como um dos temas centrais a questão do transporte. A questão do transporte do ponto de vista do preço, que é caro, do ponto de vista da qualidade, que é ruim, do ponto de vista da segurança, os chamados transportes de massa, principalmente trem, metrô, barcas, têm tratado a população muito mal. Eu saúdo um avanço como esse do governo do Estado de querer instituir o bilhete único nos transportes intermunicipais, mas nós achamos que a própria proposta do bilhete único pode ir além. A questão das 2 horas é um tempo muito curto, o valor da tarifa podia ser menor, é preciso cobrar que essa mesma medida seja tomada na cidade do Rio de Janeiro. A questão da segurança, nós não podemos continuar convivendo com um quadro em que seguranças dão chicotada em pessoas que andam no trem. Nós não podemos continuar com a situação em que as barcas vivam sistematicamente enguiçando, as pessoas sobressaltadas, a pessoa com um enorme desconforto no período do rush, de maior concentração de pessoas. Até porque é importante comemorar, está todo mundo comemorando que nós vamos ter a Copa do Mundo em 2014 aqui no Brasil, e o Rio vai ser um palco importante, que nós vamos sediar a primeira Olimpíada aqui na América do Sul em 2006. Isso passa por melhorar de forma substantiva a questão do transporte, tratando com mais dignidade a população, olhando a questão da acessibilidade, a questão da pessoa portadora, da gestante, dos idosos, e olhando a questão da população trabalhadora de uma maneira geral. Eu tenho enorme preocupação com uma explosão, né? Por exemplo, o metrô, o pessoal foi pendurando mais estações, agregando mais passageiros. Mas se aumentar a capacidade, o que fizeram, por exemplo, no metrô? Reduziram o número de bancos para transportar mais gente em pé. As pessoas trafegam feito sardinha enlatada. E a Assembleia Legislativa, eu acho que tem que cumprir o seu papel. Você lembrou uma lei que também tinha sido vetada e nós conseguimos derrubar o veto, é uma lei que exige que as agências reguladoras, que são elas que definem o aumento do preço das passagens, agora, antes de aumentar o preço do trem, da barca, do metrô, isso serve também para, antes de aumentar o preço da água, o preço do pedágio, aqueles pedágios que são aqui dentro do próprio Estado do Rio de Janeiro, isso tem que ser comunicado com um mês de antecedência, tem que ser enviado os indicadores que justificarem esse aumento, para que a Assembleia Legislativa e a própria população possa se manifestar e, eventualmente, barrar algum reajuste que seja abusivo, como tem acontecido. Nas barcas, nós provamos que, em vários anos, houve reajuste abusivo, reajuste muito acima da inflação medida no período. Deputado, gostaria de agradecer a sua presença, parabenizar pelo seu trabalho na Alerj, e a gente continua junto, então, para estar sempre aí divulgando esse trabalho e essas informações importantes para os trabalhadores. E a gente fica por aqui, a gente vai continuar trazendo pessoas importantes, personalidades para o nosso portal, para esclarecer você, trabalhador, dos seus direitos e manter informado de tudo que acontece aqui no nosso Estado, no nosso país. Obrigado e até mais.